Quem quiser. Não, agora a gente... Eu acho que seria legal a gente fazer uma rodada aí de situações. Por que eu digo isso? Porque eu, até uns 12 anos de idade, eu me entendia branco, porque eu vivenciei uma situação na infância bastante interessante. Meu pai é mais claro que eu. E os meus avós, né, por parte de pai, tanto a mãe do meu pai quanto o pai do meu pai, eram pretos. Então minha avó e meu avô tiveram 9 filhos nessa época, não sei se vocês sabem, mas era assim, né? Faz filho aqui, 9, 14, 12, 10, né? Então minha avó e o meu avô tiveram 9 filhos, dos quais 2 eram bem mais claros e os outros nasceram bem mais retintos. E o meu pai é um desses menos retintos. Meu pai é mais claro que eu. Quando a minha mãe casou com meu pai e eu nasci mais retinto do que meu pai. E isso gerou um desconforto, porque ela não sabia como lidar com isso. Veja, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, né? Eu espero que se ela ouvir isso aqui, ela não fique brava comigo. Mas eu me lembro de, na infância, situações, por exemplo, onde a minha mãe estava comigo na casa de uma prima, de uma tia, e eu me lembro da minha mãe perguntar assim: Fulana, você acha que o Kleber é preto? E aí, ou negro, né? Você acha que o Kleber é negro? E aí a pessoa olhava pra minha mãe, arregalava os olhos e falava: Não, Beth, não, claro que não, claro que não, ele é moreno. E era um susto. Né? E esse tipo de coisa pautou a minha infância. E eu percebia, tanto que até os 12 anos, eu achava, eu me lembro do sentimento, do pensamento. Ser preto não é legal. Então toda vez que eu vi um preto, eu falei, não curti. Porque fazia enquete sobre isso, então, né? Que você era o alvo da enquete. Queriam saber. Sim. Então, alguma coisa tem. Alguma coisa tá errada. Então eu não queria ser preto. Então teve várias... Não me converti ainda, a causa nesse momento demorou, mas eu imagino que todos nós tenhamos situações que fizeram com que a gente percebesse, poxa, não que necessariamente a gente milite na linha de frente, mas que fez com que a gente percebesse que alguma coisa errada tem. E eu queria ouvir um pouquinho de cada um, assim, desse momento da conversão. Eu quero contextualizar sobre essa palavra, né? A pessoa escuta a conversão e tá sempre ligada a fé, mas não é conversão no sentido de cálculo da rota, né? Mudança de visão, um despertar, mas para tudo na vida você tem essa possibilidade de despertar e de se converter para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais solidária, mais consciente de si, da sua identidade enquanto negro. Bom, eu lembro que na 4ª série, na aula de ciências, uma aula normal, eu era a única menina negra da sala, o Instituto de Educação do Paraná, e a professora falando, churume é o líquido escuro que sai do lixo. Nisso o menino olha pra trás, aponta pra mim e chama, churume! E virou uma piada, todo mundo riu e eu comecei a chamar atenção. Eu falei, gente, nossa, parei a aula de ciências estando quieta, simplesmente prestando atenção pelo fato de ser uma menina negra, com 10 anos. Aí eu falei, churume? Exato. Churume, líquido escuro que sai do lixo. E daí fiquei assim em choque, não tive reação, mas eu não me esqueço até hoje. Falei, gente, eu chamo atenção, porque tava tudo, o foco tava na professora e no conteúdo. O menino vira, aponta pra mim e todo mundo virou a piada do dia. Beleza, eu não lembro como eu reagi na hora. Sei que a professora acalmou e fui pra casa. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, sabia que me chamaram de churume? Minha mãe, que é isso, menina? Falei, churume é o líquido escuro que sai do lixo. Sabe aquela aguinha daquele lixo orgânico, né? Que a gente separa o lixo. Estamos em Curitiba, separamos o lixo. Separei. Aí, gente, eu tive que fazer... Prefeitura pode pagar o nosso podcast. Isso, patrocínio. Gente, separa o lixo. Quem mora em Curitiba tem que separar o lixo. Eu aprendi desde pequena. Enfim, o líquido escuro é minha mãe. Filha, sério que ele falou isso? Mas sabe por quê, né? Você sabe por que ele falou isso? Falei, por quê, mãe? Você não é amiga de todo mundo, alegre, simpática, você não chama atenção. Então, todo mundo quer ser o seu amigo porque você brinca, alegre. Eu sempre fui do mesmo jeito, gente. Desde os 10 anos, eu era uma líder da torcida, da bagunça, da agitação. Vamos, gente! E daí ele falou, ele quer ofuscar seu brilho, minha filha. Ele quer ser como você, como ele não pode, ele quis diminuir você.
você é maravilhosa, minha mãe me deixou lá em cima, aumentou minha estima e eu falei, gente, em vez de eu acreditar no que esse menino fala, que é um menino que eu nem conheço, eu vou acreditar na minha mãe. E eu usei aquela palavra pra entender que eu sou diferente, sou uma menina negra e que bom que eu sou diferente, eu não quero ser igual a todo mundo. Então foi um despertar de que eu não era igual à classe dessa forma. Foi a minha... Poxa, por que tem que mexer comigo? Tava todo mundo na sala. Então foi um despertar meio de... Me deixou em choque, mas depois eu entendi o meu papel. Sou uma mulher negra, uma menina, e que eu posso ser diferente, tá tudo certo. Como que é o nome da sua mãe? Luzita. Como? Luzita. Chama ela de Lu, que ela gosta. Dona Lu. Um beijo pra senhora. A minha mãe. Fantástica. Então desde pequena a gente aprendeu a olhar a nossa identidade e usar ela da melhor forma. Para que, no entanto, na faculdade, depois a gente fez um apelido com as meninas negras. Chures pra cá, chures pra lá. As gurias que faziam faculdade comigo. Eu contei essa história porque nunca saiu da minha cabeça. E daí a gente falou, a partir de hoje nós somos chures. Ô, chures! Chures! Começou a ser uma brincadeira entre nós. A gente fez um diminutivo da palavra para ressignificar, entender que a gente tem uma identidade, respeitem e simples assim. Pois é, você sabe que como químico eu posso dizer que o chorume é um dos mais poderosos fertilizantes naturais que existem. Levam vida onde quer que você jogue na terra mais infértil possível. Então espero que ajude na ressignificação. Muito Isso eu bom. não sabia. Riquíssimo em nitratos e fosfatos. É impressionante. A Não fronte preciso ficar refém da Rússia, então, para fazer fertilizante. Aprenda com a fronte, hein? Não deveríamos estar refém da Rússia, mas ok, vamos que vamos. É eu agora? Por favor. A Roberta falou um negócio que eu acho que talvez, Kleber, eu acho que você não tenha essa experiência. A mãe preta. Não, eu tenho um pai que entendeu? Só tem aquele cabelo bem crespinho, mas ele é branco. Então, não tenho. É muito doido isso, porque assim, o Roberto foi contando, eu fui lembrando das situações. A gente é criado, assim, meu pai ele é mais branco, minha mãe que é retinta. Meu pai é filho de nordestinos e tal, só que não necessariamente são brancos, tem uma mistura mais de índio com europeu. E a minha mãe, ela é de uma origem afrodescendente. E eu não esqueço das vezes da minha mãe falando assim, são algumas frases que ela fala e depois de velho a gente vai entendendo, né? Uma que eu nunca esqueci: você tem que ser 2 vezes melhor do que os outros para ter destaque. Tudo que você for fazer, faça melhor que os outros, 2 vezes melhor, porque se for igual, você não vai conseguir. Essa é uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. E até hoje ela reverbera na minha cabeça. E minha mãe não é militante. Ela é uma das que tem dificuldade de se declarar como negra. Fala, a gente que tem a pele morena e tal. Então, porque ela sofreu muito. Sim. Eu costumo dizer que quem quer nascer no modo hard da vida, seja uma mulher negra no Brasil. Sim. Porque você junta todos os tipos de preconceitos e, enfim... E a mãe negra, ela acaba repassando muito desse conhecimento. Toma cuidado, não interrompa as pessoas, um monte de coisa que uma criança branca faz normalmente, tá todo mundo, né, cagando e andando. Mas a gente não pode fazer, a gente tem que ser Se mais policiar. certo e tal. Então tem essa situação de infância e para mim tem uma coisa que mudou minha vida, vocês vão dar risada, cara. Já tô rindo. Foi o Will Smith. Will Smith. Tinha aquela série que passava no SBT, The Fresh Prince of Bel-Air. Sim. E o Will Smith, ele era ele fazia o papel de um adolescente que chegava numa escola de ensino médio, em que ele e o primo, acho que são os únicos negros. O resto é todo mundo branco, uma escola de elite e tal. Só que o primo, ele já tá ambientado É o Carlton, né? É o Carlton, ele tá ambientado naquele lugar. E ele chega da periferia da Filadélfia, com outra cultura do rap e tal. E esse choque da chegada do Will Smith, assistindo a série, mesmo sendo coisa de adolescente, é uma comédia, pra quem assiste, é bem legal. Tem bastante coisa machista, que até foi reconstruída ao longo do tempo. Mas assim, esse choque, quando você assiste os primeiros episódios das primeiras temporadas, você começa a entender um pouco qual que é o seu lugar. Porque eu cresci no colégio confessional, da primeira série até o ensino médio.
até o terceiro ano. Era um colégio confessional desses, que são administrados por igreja evangélica. Eu não vou colocar o nome porque eles não vão pagar o podcast. Justamente. Mas quem está assistindo e quiser pagar, a gente coloca o nome no próximo episódio. Isso. E também era das únicas crianças negras na minha sala, na escola inteira, né? E eu lembro que um dos outros choques que eu tive foi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, o diretor da escola negro, retinto, mais do que você, Roberto. E foi um baita diretor, foi ele que expandiu a escola, foi ele que colocou a ideia do pessoal na escola para, olha, a gente tem que fazer com que os nossos alunos estudem para passar no vestibular. Ele expandiu fisicamente a escola, criou o Grêmio Estudantil, que eu fui o primeiro presidente do Grêmio, e foi um baita diretor. E ele, desproporcionalmente, ele sofreu o ataque da comunidade escolar, que anos depois eu fui entender o que o professor Paulo passou. Anos depois eu fui entender o que ele passou. Então, são situações como essa, né? E nessa época, e vendo o Will Smith, eu falei, caramba, o que acontece? O que é essa nossa sociedade? E assim, nosso racismo é bem diferente do racismo norte-americano. E para mim a conversão acabou sendo essa, no momento que um amigo meu, amigão meu, ele é filho, neto de árabes, né, libaneses, ele olha pra mim e fala assim, tá se achando Malcolm X. Aí eu pensei, quem que é Malcolm X? Ele, que estudava na mesma escola que eu, Sabia. libanês e tal, sabia que era Malcolm X. Eu falei, vou pesquisar. Legal. E aí eu fui pesquisando a história do Malcolm X. Aí depois saí procurando camiseta do Malcolm X pra comprar, sim, e tal, não achava em lugar nenhum. Representatividade, né? O que eu fiz? Eu fiz uma camisa branca e escrevi um X, igual do filme do Malcolm X. Caraca. E andava com a camiseta pra baixo e pra cima e tal. Então, pra mim, a conversão, acho que foi nessa época, óbvio, já tinha as coisas que a gente ouvia dentro de casa e tal, mesmo num ambiente muito conservador, mas eu acho que o Will Smith, essa situação, então, foi essa época pra mim. É óbvio, ao longo do tempo a gente vai melhorando, aprimorando ou piorando alguns conceitos, mas pra mim essa época foi fundamental. Legal, pô, show de bola ouvir as duas histórias aí maravilhosas. Karen, pra ti, quando aconteceu esse... tem alguma coisa errada, quer dizer, não deveria ser errada, sim, né? Estamos usando aqui no... Mas diga pra mim. Ouvindo a Roberta falar da escola, eu lembrei. Porque eu tava tentando lembrar quando foi e eu não lembrava. Mas te ouvindo falar, acredito que tenha sido na escola também. Eu lembro uma vez que teve uma... Eu não sei o que aconteceu com as minhas colegas de sala. E elas ficaram brabas comigo e foram na frente, tipo, me deixaram por último. E elas foram, tipo assim, batendo palma assim. Nega, tipo, me xingando, entre aspas, pra elas. Tinha sido uma ofensa. E eu lembro que eu não gostei, mas eu não sabia o que era. O que te incomodou? E eu era pequena. Falei, mas estão me xingando, tipo assim. Estão tentando me... Até então não tinha tido nenhum problema. Mas aí, eu lembro desse fato em si, que elas queriam me prejudicar. Depois eu não sei nem se eu voltei a conversar com elas. E eu lembro que até a 4ª série eu tive muitos problemas na escola. Tanto que a 3ª série eu fiz 3 vezes. Não consegui avançar pra 4ª série. Que hoje eu sei que foi por conta disso. Assim, isso acabou influenciando. Me bloqueou. E desestabiliza, né? Sim, eu não entendia, não aprendia de forma alguma. Fiquei 3 anos fazendo a 3ª série. Aí eu passei pro 4º ano, pra 4ª série. E até então era muito quieta e não sabia o porquê. O que aconteceu? Quando eu passei pro 5º ano, que eu mudei de escola, na minha cabeça eu falei, bom, isso nunca mais vai acontecer comigo. E ao invés de continuar quieta como eu acabei virando agressiva no 5º ano. Então eu era líder da escola, mas do lado negativo, né? O lado ruim, na verdade. Que aí eu não aguentava desaforo, eu já ia pra cima e brigava, e tinha gangue e aquilo, e não mexe com as black, que depois a minha irmã foi estudar na escola também. Então eles me chamavam de as black na escola. Então, só que aí eu vi que não mexiam mais comigo. Porque eles tinham medo. E nem, não é nem que eu brigava. Que eu me lembro, eu não briguei nenhuma vez na escola. Mas eu vinha com esse personagem. Começou a se eu vou te pegar quando terminar. E aí as pessoas tinham medo. Então brigar de fato eu nunca briguei. Mas aí acabei virando pra esse lado. Eu briguei. Você brigou? E eu nunca fui agressivo. E foi numa situação dessa. Nesse negócio de Grêmio e tal. Eu disputei eleição, eu era do 1º ano, ganhei a eleição do cara do 3º. E aí, eu era amigo de todo mundo na escola. E na hora de ir embora, assim, na saída,
fui dar tchau dando a mão de um por um. Quando eu dei a mão pro cara que perdeu a eleição pra mim, ele retirou a mão, só mandou a mão pra preta. Sabe quando o troço fica guardado? Mas você dá a cara, né? Fica guardado. Deu umas 2 semanas Mandou a mão depois, pra teve um outro acidente Olha lá. na quadra de futebol, que eu fui pegar a bola, ele chutou a bola na minha canela, juntou tudo, meti a mão na cara do cara. Então. Tava isso. pedindo. A gente Explodiu. é da paz. A A pessoa gente pede. é da paz, Sim. Às vezes a gente quer evitar o confronto, mas nem sempre, infelizmente, é possível. Não é uma coisa que eu sou da orgulho paz, isso, mas é... Não, mas... Mas eles tentam, né? Então, daí, né, fiquei até o 8º ano na escola, só que assim, eu era do fervo, porém, as minhas notas sempre foram boas, do 5º ano pra frente. Então eu terminava a minha lição antes, quando a professora vinha reclamar alguma coisa, de mim ela não reclamava, a não ser da bagunça, né? Porque as minhas notas sempre eram boas. E daí pra frente, como eu tava falando no começo, que eu comecei a tocar sozinha, porque eu acho que foi uma defesa que eu fui criando. Então tudo que eu comecei a fazer sempre eu queria ser exemplo. Então eu aprendi a tocar percussão sozinha. Não quero professor, eu quero aprender ouvindo. Comecei a tocar, me desenvolvi, fui pra banda, enfim. Então tudo que eu comecei a fazer e tudo que eu faço na minha vida, geralmente eu tento fazer. Se eu ver que deu errado, talvez eu recue, talvez não. Foi. Mas aí foi uma defesa. Empregos, às vezes eu não passava na entrevista. Falava, pô, mas tem alguma coisa errada, né? Até eu entender, eu sou preta, né? Os caras não vão me colocar. Porque, cara, eu sou da época de 80, né? Então eu olhava classificado no jornal, precisa de secretária, boa aparência. Aprendi ali que a boa aparência era pessoa branca, né? Não podia nem ser negra. Liso. Coque, enfim, meu cabelo sempre foi crespo, meu cabelo sempre foi curto. Aos 14 anos que eu comecei a fazer permanente. Mas até então sempre foi curto, então, ou tranças. E também tranças, eles também não gostavam. Então, aí eu percebia, tem alguma coisa errada, já entendendo que era por causa da minha cor. Então, eu pensava, não, esse lugar não é pra mim, vou procurar outro. Tanto que eu nunca fiquei sem trabalho. Eu sempre tive oportunidades e sempre agarrei. E até hoje é assim, né? Na verdade, a gente percebe, se a gente parar pra observar durante o dia quantas vezes a gente passa por situações que as pessoas têm preconceito com a gente enumera todas as vezes. Eu tô dirigindo no carro, a pessoa do meu lado olha 3 vezes pra ver se eu tô dirigindo. Esses dias eu fui fazer uma curva numa ruazinha, tinha 2 senhoras, achavam que eu era o Uber. Nada contra, é uma profissão digna. Daí eu falei, eu não sou Uber. Mas elas já estavam abrindo a porta, as tiazinhas. Na cabeça delas, pô, é o motorista. Nem viram se era mulher ou homem, enfim. E até hoje a gente passa por essa situação. No mercado, sempre. Às vezes eu me pego, olha a loucura, às vezes eu me pego tirando a mão do bolso do meu moletom pra evitar que o segurança venha atrás de mim achando que eu tô escondendo alguma coisa. Ainda assim, hoje acontece. Aí eu pego e falo, pô, não posso andar assim. Às vezes eu falo, dane-se, vou assim. Eu quero ver ele vir atrás de mim. Então é todos os dias. Então é aquilo que o Kleber falou, a gente não pode nem brigar, porque daí a gente é taxado como louco. Mas a gente tem que, às vezes, realmente se posicionar, porque senão eles passam por cima. E eu acho que foi meio que por aí que eu percebi realmente. E aí, quando eu percebi que o problema era deles, não era meu, aí ficou melhor ainda, porque eu sou assim. Vão ter que aceitar. Então eu vou mostrar o meu melhor é esse. E também tá tudo bem se eu errar, enfim, vamos pra frente. O que não dá é pra aceitar desaforo. Isso é o que a gente ensina lá em casa, pros meus sobrinhos, pras minhas sobrinhas. Minha mãe nunca falou sobre racismo e preconceito em casa, mas tinha isso. Não vão sair desarrumadas. Passa creme nos braços. Canela cinza nem a pau. Arruma o cabelo. Leva o RG. Leva o RG. Tudo isso desde pequeno eu ouvi. Proteger e acaba te, entre aspas, né, oprimindo para um sistema que o opressor não é você. Não, tem muito disso. Né? Aí acaba que eu acho que tem um efeito duplo, porque ao mesmo tempo que te oprime, ao mesmo tempo te endurece. Isso. Não pra que seja proteger, algo bom, mas exato. Tem uma Né? ideia. Vai criando uma casca. Opa, vai ter que. É isso aí. Sincronizado o pensamento aí. Nossa, lembrei da minha mãe. Mas termina, pode ficar. Não, acho que é isso. O que você lembrou da sua mãe? É que lá em casa eu fui a primeira a ter carta de motorista. Meus pais não têm carteira, nunca tiveram um carro, né? E eu fui a primeira, sou uma irmã mais velha, a conseguir fazer uma autoescola, ter o seu, né? E eu lembro que eu tinha um bloqueio pra dirigir, não conseguia, nem bicicleta não tinha. Imagina um carro, né, que tem 4 rodas, com 2 eu não conseguia. É mais fácil. É? Fiz vários exames no Detran, chorava, sofria. Chegava em casa, assim, parecia que eu tinha... quando eu não passava no exame prático do Detran, parecia que eu tinha passado no vestibular, de tanto que eu sofria.
E era uma meta pra mim muito forte. Falei, vou ter um carro, eu vou dirigir, vou ter liberdade. Porque um dos meus princípios, meus principais valores é a liberdade. Vocês vão me conhecer, sou muito livre. Filha de Kunta Kinte. Mesmo cortaram o pé dele, ele não deixou de tentar fugir. Eu sou Kizzy de Kunta Kinte, de raízes. Então, liberdade é um valor que eu não abro mão. E eu queria o carro pra me sentir livre, poder ir onde eu quisesse. Enfim, minha mãe, filha, tem gente que não nasceu pra tirar carteira. Pra me proteger, porque ela viu eu chorando. Sabe? Você vê a frase que... Pois é, agora que eu vou. Então, na intenção de me proteger, acabava de me desmotivar pra não, né? Mas quando você tem essa casca e entende qual é o seu objetivo, você não se limita mais. Então, embora a tua mãe queira te proteger, e a gente sabe que é muito natural, você também precisa se reconhecer no mundo com a tua identidade, que é o que a gente está trazendo aqui, identidade e conversão, e saber que horas que você precisa se posicionar e se realmente se colocar no mundo. Que eu falei que daí eu sempre tentava ficar melhor, porque a referência que eu tenho, né, em casa era do meu pai. Meu pai negrão retinto, meu pai bancário, toda a vida que eu lembro, assim, sempre no banco alinhado e tal, e eu achava um máximo aquilo. Eu falava, caramba, meu pai é top, né? Então, tipo, nunca foi vergonha. Falei, não, eles não vão me diminuir. A minha avó, a mãe dele, vó Diva, falecida, ela trabalhou também todo o tempo no banco, e até então, enquanto a minha infância inteira, eu imaginava que a minha avó fosse uma secretária, uma secretária do banco, porque ela sempre alinhadíssima, com a sua peruquinha lisa, que ela usava peruquinha lisa, alinhadíssima no trabalho. Depois que ela faleceu, assim, eu já adulta, que eu fui saber que minha avó não era secretária. Ela fazia o cafezinho do banco. Mas ela andava num traje. Você achava que ela era uma secretária. Sim, eu achava. Aí quando meu pai me contou, eu falei, o que a avó Diva? Ela era copeira. Falei, e eu já adulta. Então eu tive toda essa imagem da minha avó sempre pelo jeito dela. E ela sempre ali, super alinhada, perfeita, coisa mais linda do mundo. Perfeita. Super retinta, bem pretinha. E então eu nunca tive referência ruim do negro. Então por isso que quando eles tentavam me diminuir, eles vão ter que ver o que a gente é capaz. E aí foi. E até hoje continua sendo. Quando eu tento me atropelar, eu mostro do que a gente é capaz. Eu não sei como é que vai ser pra pessoa que tá em casa assistindo, ouvindo a gente no podcast. Eu imagino que a gente vai ter gente branca e preta. Pelo menos nós queremos, né? Com certeza. Que a todo galera mundo assista. Eu sei que toda vez que acontece de um preto levantar alguma questão relativa à sua própria realidade, sempre tem aquelas pessoas brancas que falam, não é bem assim, porque nem tudo é racismo, Eu Você já também já passei por isso. Eu também já sou passei bem por clarinha, isso e bem clarinha. não sou preto. Porque eu sou neto de imigrantes. Os imigrantes também sofreram. Já ouviu essa? Já ouvi. Então, assim... E não é mentira, sofreram. Não é mentira. Não é mentira. Mas não é essa a questão. Não é esse o foco, né? A gente só quer dizer pra você que tá em casa que a gente não tá querendo lutar contra você. A gente só quer expor uma realidade que é justamente isso. Uma realidade para que as pessoas possam construir, desconstruir, para que a gente possa realinhar e ter convivência pacífica. Você concorda, Edson? É isso, e aqui a gente tá falando sobre vivências, né? Cada um conta um pouco de sua história. Porque eu ouvi, porque meu pai, meu bisavô, meu tio, meu primo do meu amigo, eu li no Zap. Eu vi no Zap, recebi um áudio. Não, isso aqui foi a história da Roberta, a história é a sua história, a minha história. Então, vida. E a história de milhões de brasileiros. Então, quando a gente conta a história, cria empatia. Eu acho que é um jeito também de poder expor, falar um pouco de um jeito até leve, né? Porque a gente tá aqui super tranquilo, aberto. Quem quiser discutir vai poder discutir, comentar. A gente responde na medida do possível. Até porque toda a nossa história fez a gente chegar até aqui hoje. Exato. E ser os 4 à frente desse podcast. Isso, então, coisa linda. Tudo tá alinhado. E, gente, a gente tá caminhando agora para o final do nosso podcast. Mas eu quero pedir para você, se você está aí no YouTube,
não esquece de deixar seu like, tá bom? E comenta. Se inscrever, né? Por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Vai ser divertido. Ativa o sininho. Então a gente tem aqui assunto... Sempre quis falar isso, gente. Você sempre quis falar isso? Ah, vai, fala. Ative o sininho, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com a família. Aê! No grupo do Zap do tio. Fala que a Da gente é tudo... tiazinha. Não, nem vou falar isso, porque eu ia falar uma coisa polarizada e desistir. Deixa. Tá. Deixa pra polarizar futuramente. Deixa. E olha lá. Vamos lá. Bom, a gente tem papo aqui, galera, para uns 3 podcasts mais ou menos, mas infelizmente a gente tá chegando bem no finalzinho. A gente tem ainda uns 8 minutinhos mais ou menos, certo? Então, cerca de 15 dias depois, vamos ter um segundo episódio. Talvez não. Vamos dividir esse daqui em 2 partes, eu acho que é o melhor no momento. Ou talvez não, a gente vai ver. A gente vai decidir. A gente decide isso aí. Deixa o like de qualquer jeito. A gente precisa crescer, atingir. A gente então precisa de deixa o like, gente. Vocês entenderam, a gente precisa de like. É isso. Esse episódio aqui foi produzido, acho que foi uma produção do Edson Lau, certo? Nós, né? Apresentado por Kleber Sá, dirigido por ninguém, gravados aqui no estúdio Pacundê. Pacundê. Como é que é o arroba do Pacundê? Arroba Pacundê. Arroba Pacundê Podcast, então... Aliás, vocês podem compartilhar o nosso também na página. Isso que eu ia falar, vamos cada um passar o seu também, né? Exatamente. Com certeza. Ah, e tem Boa. tem uma inspiração histórica já aqui, né? Tem uma teoria também, partiu de um princípio, né? Da nossa conversa, da conversão, Sim. né? Aí, a dica de leitura. Dica de leitura. Olha Laurentino, é só. o último do Laurentino. A Fronte é Laurentino cultura, Gomes. bate-papo, diversão e muito mais. É a trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. São 3 livros, na verdade. Né? São 3 livros, esse é o terceiro, né? terceiro. Deixa aí o seu arroba, suas redes sociais. Vamos lá. @Roberta Kise Oficial. K-I-S-Y. Roberta, todo mundo sabe. K-I-S-Y Oficial. Segue, gente. Olha. Edson Lau Filho, Lau com U, tá? Edson Lau Filho no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todos é a mesma arroba. Karen Oliveira. K-A-R-I-N _Oliveira com H. Karen Oliveira. E esse que vos fala, @Kleber Sá, tudo junto. E nós temos outras redes sociais também. Eu gostaria que você seguisse lá o nosso Instagram, o Instagram do Afronte, que é @AfrontePodcast. É isso aí, galera. Muito obrigado. Nosso cortês tchau e até a próxima quinzena. Um beijo, galera. Valeu, Beijo. galera. DJ Cezinha. Beijo, pai e mãe. Valeu. Foi ótimo. Até a próxima! É.